Olá, geminianos, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a leitura das energias para os próximos 30 dias. Vamos lá, gêmeos? Eu vou primeiro embaralhar as cartas, colocar elas na mesa e aí depois a gente começa a conversar, ok? Vamos lá, gêmeos. Vamos conversar o que está acontecendo aqui. Ui, desculpa, bati. Gêmeos, no passado recente, como que vocês estavam na área mental? Mentalmente vocês estavam com o 6 de espadas e o Ás de ouro. 6 de espadas e o Ás de ouro me fala muito de uma pessoa que descobriu novos inícios, que ganhou novos presentes, ou então que, dentro da vida física iniciou algo que fez você se sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Existiu uma época que vocês estavam passando muito pesada. E a impressão que eu tenho é que aqui são inícios físicos mesmo que vocês tiveram. E que mentalmente fez vocês se sentirem um pouco mais tranquilos. Emocionalmente, o que estava acontecendo? Emocionalmente, nós estávamos no encerramento de algum período, principalmente dentro da vida física. A carta do mundo com o 10 de ouros me fala muito de algo sendo encerrado, né? Dentro da nossa vida física, os nossos conceitos, principalmente de segurança. Aqui eu vejo encerramentos. Na vida física vocês não enxergaram dessa forma, tá? Mas emocionalmente o seu subconsciente já falou para você que esse tipo de encerramento era o necessário que vocês precisavam para ter tranquilidade. Por que eu falo que muitos não viram isso como uma maneira boa? Porque na vida física, no passado, o 10 de paus 2 vezes. Esse encerramento eu entendo que fez vocês ficarem um pouco limitados. Eu entendo que foi uma passada já mais, um pouco mais pesada. Temos aqui algumas lutas do dia a dia que eu vejo. Principalmente, nossa, aqui eu vejo uma pessoa que se doa demais e não faz pra si, entende? Por isso que vocês estão achando que é ruim, porque pode muito bem ser que algo lhe foi tirado, foi afastado de você e você viu isso se afastando de você e você viu outra coisa terminando. Você viu novos inícios e finalizações. E as finalizações para você parece que elas não foram muito bacanas. Porque já vinha de uma passada um pouco mais dura mesmo, né? Uma passada onde você trabalhou demais ou fez demais, principalmente pelos outros. Atualmente, como estamos? Bom, diante de alguns encerramentos que a gente passou aqui, continuamos sentindo que, no fundo, ainda temos um mental aqui, 8 de espadas com 6 de espadas, novamente o 6 de espadas. Aqui me fala muito da pessoa meio sem saber como agir, ou meio sem saber como se sentir tranquilo, sabe? Como se afastar principalmente desse sentimento, não é nem um sentimento, é um pensamento mesmo de e agora o que eu faço, e agora como que eu me livro dessa, como que eu saio, tiro esse fardo das minhas costas, né? Se vocês não encerraram, provavelmente é um encerramento que deve estar acontecendo por agora. Por que eu falo isso? Dentro do seu emocional nós temos a temperança e o louco. Eu gosto quando essas duas energias aparecem juntas. Por quê? A temperança, quando ela vem no emocional, isso significa que você já se ligou que precisa
se equilibrar. Você já está ciente que a sua vida física e a sua vida emocional, elas precisam estar em consonância. E para isso acontecer, você também entende, porque mentalmente você sabe que precisa se afastar de algo que te limita. Você começou a pensar, a repensar, a avaliar esse fardo aqui e decidiu partir para um novo início. Emocionalmente, vocês estão querendo muito começar do zero, começar de novo, dar aquele salto de fé que todo mundo tem medo de fazer. E aí, fisicamente, atualmente, como é que vocês estão? Essa nova ideia aqui, esse novo salto que eu digo que vocês estão pensando em dar, muitos aqui estão se apaixonando fervorosamente. Se não for um projeto, é uma pessoa. Já vamos conversar a respeito disso, tá? Vamos falar primeiro de projetos de vida, né? Ou então carreira, e aí depois a gente entra nos relacionamentos. Esse salto de fé fez vocês se apaixonarem intensamente pelo projeto. Por quê? Ás de copas com a carta do diabo. A carta do diabo, ela é, né, potencializadora, mas ela não é só ruim. Eu entendo, assim, ela não tá muito bem aspectada aqui no meio, mas eu entendo que é o fim de um período muito cansativo para vocês e que, pela perspectiva de saber que existem novas oportunidades e de saber que pode sim sair dessas limitações, isso faz vocês se sentirem muito bem, faz vocês quererem dar um mergulho nesse novo projeto. Nossa, me vem muita intenção de mergulhar, de se jogar rápido, com força, apaixonado. Enfim, para um futuro próximo, como que fica isso? Para um futuro próximo, nós temos o Cavaleiro de Paus e a Imperatriz. Adoro, por quê? Isso significa que mentalmente vocês já estão criando atitudes para vocês poderem dar o start nesse projeto. Esse Cavaleiro de Paus também me fala de uma pessoa muito apaixonada por aquilo que está fazendo, possui extrema criatividade, consegue nutrir aquele projetinho aqui que está em formação, entende? Então, mentalmente, vocês vão conseguir ferramentas para vocês darem continuidade nesse salto de fé para sair dessa época tão pesada aqui. Ai, gêmeos, que delícia, nossa! Se livrando de fardo mesmo, hein? Lindo, emocionalmente, mais para frente, como vocês vão ficar? Emocionalmente, vocês vão sentir que vocês vão precisar de uma certa pausa. Uma certa não. Para esse projeto conseguir se desenvolver, há necessidade principalmente dessa pausa que nós estamos. Como que eu digo? Se desenvolver, o seu projeto ele precisa sair dessa pausa. Por quê? Aqui nós temos o 4 de espadas e um enforcado. Me fala muito de suspensão. Suspensão mesmo. Então, emocionalmente, você super vai estar com vontade de fazer ali, criativo, super apaixonado. Nossa, descobri que eu tenho novas habilidades, descobri que eu tenho oportunidades aqui, que eu analisei todo o meu passado, mas agora eu não consigo agir. Muito provavelmente por conta da quarentena? Pode ser, a chance é enorme, mas é muito Estou um pouco limitado, eu tô tendo que deixar esse meu projeto tão gostoso um pouco em suspenso, porque existem outras... Como eu posso dizer? Porque eu sei que na minha vida física eu ainda tenho outros assuntos físicos mesmo para resolver, principalmente com relação a essa fase ruim aqui. Por mais que vocês estejam com vontade, né, de fazer e acontecer e de criar, vocês percebem, têm plena ciência de que na sua vida física tem um rei de ouros e um 5 de espadas. Me fala de um pouquinho mais de lentidão também, porque, né, nós estamos falando com o rei de ouros, ele não dá um passo em falso, ele não dá um passo fora do lugar se ele não se sentir seguro. E na vida física desse rei de ouros, ele está enxergando que existem algumas batalhas que elas não foram muito justas.
tá entendendo que para se sentir confortável, ele precisa abrir mão de algumas coisas e precisa ouvir mais e falar menos, entende? É muito esse projeto ok sendo criado, mas essa pausa aqui para vocês, ela vai ser um pouco penosa, vocês vão sentir ela um pouco mais lenta, porque existe muita vontade de fazer. Mas a mensagem principal que eu vejo aqui, que nem o fundo do baralho é o 5 de paus e 6 de ouro. Qual que é o final disso aqui? Uma hora. Então tá, vou ficar 30 dias nessa pausa, vou ficar 30 dias aqui enroscado com esse rei de ouros, tendo que ouvir mais e falar menos? Não, muito pelo contrário. É muito um período onde vocês vão ter que defender seus pontos, vocês vão ter que defender seu projeto, vocês vão ter que defender toda a criatividade que vocês estão desenvolvendo aqui, até mesmo argumentando um pouco mais fortemente com as pessoas, porque você entende que isso a longo prazo é uma coisa que vai te trazer retorno. A carta 6 de ouros né, a carta da concessão, é o dar e receber, é sempre aquilo, eu tenho uma habilidade e eu recebo por essa habilidade, entende? Então, para aqueles que não estão vendo muitas perspectivas com relação a essa constrição, né, a essa se sentir barrado, existe sim vocês iniciando, não necessariamente iniciando fisicamente, mas emocionalmente vocês já estão identificando quais habilidades vocês podem desenvolver e que vocês conseguem levar para frente para ter um pouco mais de estabilidade num futuro próximo. Entende? Então, os próximos 30 dias ele é o forninho dos seus projetos. Simples assim. É um pouco difícil quando a gente está animado e ansioso, principalmente esse cavaleiro de paus, quando vem seguido pelo diabo, assim, nessa progressão, me fala de pessoas que vão começar a ficar um pouco mais ansiosas para fazer. Não aquela ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, aquela ansiedade de, nossa, quero fazer, quero começar, quero... Então, quando a gente está animado desse jeito, é um pouco difícil a gente aceitar esse período de suspensão, entende? Mas, ao mesmo tempo, coloquem bem firme na cabeça que esse período de suspensão ele vai ser extremamente necessário para todo... Quando o universo ele traz coisas boas pra gente, e a gente tá fazendo as coisas, né, sentindo que todo o nosso potencial e habilidade está sendo aproveitado, o universo conspira a nosso favor, né? E nessa dele conspirar a nosso favor, ele vai criando as oportunidades que a gente não tá vendo, né? Aquelas coisas que a gente não consegue controlar, essas oportunidades elas vão se movimentando. Esse período de pausa aqui, ele é extremamente necessário para essa movimentação por trás das cortinas. Entende? Então, por mais que vocês pensem, talvez não dá, isso daqui vai ficar travado, eu quero muito fazer, mas eu tô vendo que não... calma. Existe aqui, sim, inconscientemente, uma necessidade de pausa, de falar, não, pera, eu vou maturar esse projeto, eu vou continuar criando ele aqui dentro nas minhas intenções, nas minhas vontades, porque eu sei que mais pra frente isso vai me dar retorno. Maravilhoso, Gêmeos! Para quem tem, né, um projeto, carreira, finanças e etc., podem nutrir esse projeto sim, porque ele vai ser extremamente útil para vocês mais para frente. Ele tem retorno sim, só precisa ter um pouquinho de paciência para aguardar. Quando nós estamos falando de relacionamentos, como estamos em relacionamentos? Pois é. Eu converso aqui com uma galera que tá prestes ou a terminar um relacionamento ou a passar por alguma finalização de ciclo dentro desse relacionamento muito necessária. Primeiro eu vou falar com quem tá entrando numa separação. Entrou já, na verdade isso daqui é o passado, né? Para quem, né, se apartou um pouco do companheiro. Algumas verdades foram ditas e principalmente vocês enxergaram que algo não estava sendo dado para vocês e vocês resolveram se apartar e finalizar esse ciclo, que né, é um relacionamento já antigo até. Nossa, chuto 30 anos. Não é nenhum chute, é uma progressão, 10, 10, 10. Enfim, é um relacionamento antigo onde vocês encerraram, né? Vinha sendo pesado.
Atualmente, como estamos? Atualmente estamos um pouco ansiosinhos, atualmente a gente não tá vendo muito saída por conta desse afastamento, sabe? Quando a impressão que dá é que esse afastamento vai deixar a gente em maus lençóis. Mas na realidade, o seu subconsciente está só te falando que isso foi extremamente necessário para novos começos virem para você. Existia uma necessidade muito grande de equilibrar as suas intenções, de equilibrar o dar e receber aqui dentro dessa relação, entende? Estava pesado. Só uma parte fazia, sabe? Não era uma coisa que poderia ser frutífera mais para vocês. Existe uma fase da vida que a gente precisa começar, né, a buscar crescimento. E inconscientemente isso está sendo dito para vocês, por mais que, né, não estejam vendo muitas saídas ou acreditem que, né, isso vai te deixar meio mal, não, muito pelo contrário, fisicamente existe sim uma oferta emocional aqui a ser feita, né? Há que se tomar um pouquinho de cuidado com essa oferta emocional, que aqui então, né, a gente estava falando a respeito dos projetos, mas agora a gente está falando de emocional, aqui a coisa muda um pouco de figura. Por quê? É muito provável que você esteja assim, numa situação de carência. E aí pode ser que alguém se aproxime de vocês, principalmente pessoas do signo de Sagitário ou Capricórnio, te oferecendo uma copa, te oferecendo uma nova oportunidade. Nesse rebuliço todo que você está passando de encerramento, pode ser que surja alguém, certo? Nesse surgir alguém, eu sugeriria que tivesse um pouco de cuidado com essa oferta sendo feita, porque você vem de um passado já pesado. Essa oferta, ela é muito nova, ela é muito... Não temos ainda muita noção do que pode acontecer, entende? E o que me preocupa é, ela vem acompanhada do diabo, 5 de espadas e o 10 de paus. Sabe a impressão que eu tenho que uma pessoa tá querendo brincar? Pode ser. Então, tomar um pouco de cuidado com esses novos inícios, assim. Prestem atenção se o que essa pessoa está oferecendo para vocês é sólido. Se o que a pessoa fala, vocês conseguem confiar. Se lá no fundinho não houver nenhuma desconfiança, aí sim eu vejo uma progressão bacana de saindo dessa restrição toda, se sentindo um pouco melhor, tendo uma oferta emocional e, né, conseguindo confiar nesse rei de ouros, porque esse rei de ouros, energia de terra, touro, virgem ou capricórnio, esse rei de ouros aqui, ele é confiável. Se você não confia no que está sendo dito, caímos nessa energia aqui, então, de jogos sendo feitos, potencializadores, principalmente ofertas muito de pele, sabe? Quando for muito físico o negócio, quando tiver muita paixão e você vê que não existe muita palavra sólida sendo dita, um pouco de cuidado com esse início, porque, né, pode ser que tenhamos algumas más intenções aqui, certo? Mas assim, para quem terminou um relacionamento e vai ter uma nova oferta, existe sim paixão chegando, existe uma certa dificuldade de aceitar a distância, de aceitar esse apartamento físico, porque estamos apaixonados sim, mas ao mesmo tempo eu vejo esse rei de ouros aqui falando de uma maneira sólida os sentimentos dele, e esse rei de ouros também vem de uma batalha perdida anteriormente, entende? Por isso que ele tá sendo sincero no que ele tá falando, porque ele já passou pelo... Né, ele tem uma progressão muito parecida com a sua, só que agora ele já se curou, então ele tá querendo algo que complete. Por isso que tá entrando no seu caminho, entende? Para quem tá só passando por uma revolução no relacionamento, porque existiam alguns atos que não condiziam com a relação, vocês vão conseguir dar um shift muito grande nessa relação. Vai existir sim uma necessidade de paciência, vai existir sim uma necessidade de conversar um com o outro, de tentar entender os lados, né, de acertar as pontas soltas, mas assim, existe muita nutrição para esse relacionamento, uma paixão reacendendo para quem está trocando, renovando um ciclo dentro do relacionamento, e principalmente quem está renovando um ciclo pesado, certo? Para quem tá solteiro, bom, para quem tá solteiro é quase a mesma progressão para quem
acabou de sair de um relacionamento. Vocês vêm de um passado de um pouquinho, né? Nossa, muita gente entrando no caminho e decepcionando. No mínimo, 3 decepções aqui. Difícil, né, Gêmeos? Nossa, solteiros, puta, que fase, né? Calma. Temos ainda assim esse período, né, de suspensão, essa nossa quarentena que vai limitar um pouco os movimentos de vocês, mas também existem Sagitário, Capricórnio, signos de fogo e signos de terra em volta de vocês. Entende? Existe sim uma energia de, né, quero dar copa para alguém, uma copa nova, completamente nova. Se vier de Sagitário, principalmente, o louco com as de copas, entende? É uma coisa meio boba até, uma coisa meio inocente. Se vier de Capricórnio, eu ficaria com o pezinho um pouquinho atrás, tá? Porque apesar dele ter uma copa, ele vem de um passado pesado e talvez ele venha já machucado, não sabendo como não machucar o próximo. Então temos que tomar esse cuidado, tá? Porque quem vem machucado de batalhas anteriores geralmente quer ganhar, né? E aí ganha em cima de pessoas que não tem nada a ver com aquela batalha. Basicamente é isso, Gêmeos, falei demais. Que bom, vocês vão estar com novos inícios tanto para projetos quanto para amores. Que delícia, gosto. Ais de ouro, ais de copas, a imperatriz. Gêmeos, vocês sabem que vocês têm pleno potencial. Vocês conseguem. Vai sair de uma fase um pouco, né, restritiva para começar a ver novas perspectivas. Muito bem. Novas perspectivas para vocês, geminianos. É isso. Espero que as mensagens tenham sido úteis. Um beijo, um queijo e até a próxima.